Você sabe o que o Scooby-Doo tem a ver com asma? Na aula de hoje você vai aprender a gabaritar a asma para as provas de residência médica e vai saber tudo que pode cair nas provas desse ano de acordo com a nova atualização do GINA 2026. Vem comigo! Scooby-Dooby-Doo! Agora, no dia 5 de maio de 2026, galera, saiu aí o novo GINA, né? Galera do GINA lançando praticamente um GINA a cada ano. Mas dessa vez tem atualizações importantes e que com certeza vai estar nas provas das principais bancas aí do país. Bom, dissecando o tema, como a gente sempre faz aqui, a incidência desde 2020, desde a pandemia, praticamente 300 questões nas principais bancas do país. Quais principais bancas? 150 bancas do país. Eu mapeei todas as 150 bancas, fiz todas as questões e coloquei essa epidemiologia aqui para você ver o que mais cai nas provas de residência sobre asma. Nível 4 de 5 porque só pede para os principais temas aí da pediatria nas provas de residência. Imunizações, aleitamento materno, crescimento e desenvolvimento. Aí o quarto lugar varia aí entre as bancas. Atenção, quase metade dessas bancas são de São Paulo. Então se você vai prestar prova para São Paulo, o que é a maioria esmagadora da galera, precisa saber a asma com certeza. Principais habilidades requisitadas para gabaritar a asma na infância. Primeira, classificar a crise e correlacionar com as condutas. E aí entra algumas características importantes, porque teve atualização importante agora no GINA 2026. A gente vai já ver. 62 questões, correspondendo a 21%. Segundo lugar, asma maior que 6 anos. Classificar o controle e correlacionar com o próximo step. 55 questões. Terceiro lugar, medicações, mecanismos de ação, efeitos colaterais, respondendo a 13%. Sintomas, diagnóstico diferencial, epidemiologia, características gerais, respondendo aí a praticamente 10% das questões. E asma em menor que 6 anos, correlacionar o STEP com o tratamento, respondendo aí por cerca de 9% das questões. Veja aqui, eu mapeei 15 habilidades requisitadas para responder as principais questões de asma na infância, e essas 5 principais respondem a praticamente 80% das questões. Então saber isso aqui é primordial para as provas e garante que você vai bem nas principais bancas do país. Falando em banca, quais são as principais que mais cobram o tema? Unifesp, USP São Paulo e Revalida do INEP, né? São as 3 principais. Atenção se você for prestar a prova para a Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. São poucas questões que são cobradas de asma ao longo dos anos aí, mas... Peraí que tá passando uma sirene aqui. Complicado morar perto do hospital. Tem seus prós e contras, né? Vamos lá. Então, se você vai prestar a prova para a Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, presta atenção porque essa banca ama cobrar os dispositivos inalatórios. PMDI, DPI, inalador, os tipos de inalador a jato, inalador de membrana, precisa saber isso. É o único lugar que eu vejo cobrar esse tipo de questão. É uma questão bem específica, mas que vai garantir que você se sobressaia em relação aos seus concorrentes. Então vamos lá. Piauí, Hospital Estadual de Seu Arco Verde, 2026. Menino de 8 anos, 28 quilos, com asma há 3 anos. Está em uso de corticoide inalatório, em baixa dose diariamente, salbutamol sob demanda. Técnica inalatória revisada e correta, adesão confirmada pela família e pela farmácia. Nas últimas 6 semanas, apresenta sintomas em 5 a 6 dias por semana, desperta 1 a 2 noites por semana e usa salbutamol quase todos os dias. O negócio tá feio, né? Tá descontrolado essa asma. Teve 2 exacerbações no último ano que exigiram corticoide oral. Sem tabagismo passivo, exame físico hoje sem alterações. Qual estratégia de controle crônico é uma opção de passo 3 para 6 a 11 anos e, além disso, reduz risco de exacerbações graves em comparação com esquemas que usam SABA como resgate. Beleza, galera. O que você precisa saber para as provas de residência médica sobre asma? Em primeiro lugar, fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Marcha atópica e história familiar positiva. A marcha atópica, lembrando que a gente começa aí... Como é que é essa marcha atópica na infância? A gente tem um progredir da criança atópica, né? A gente tem uma previsibilidade de como a criança vai apresentar ao longo da primeira infância ali os sintomas de alergia, de atopia. Começa com dermatite atópica, que vai ali dos 2 aos 6 meses.
A alergia alimentar, que começa ali com 6 meses na introdução alimentar. A asma propriamente dito, que começa ali com 2 a 3 anos. E a rinite alérgica, que começa ali com 4 a 7 anos. Essa é a marcha esperada. Obviamente, isso não é obrigatório acontecer. E lembrando que em meninas, essa marcha, ela geralmente não acontece. Então, é uma marcha machista aí. Além da marcha atópica, qual é o outro fator de risco? História familiar, principalmente se sua mãe for asmática. Próximo ponto importante, clínica. Lembra que a asma é uma DST. Como assim a asma é uma DST? Calma. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Respira. Não precisa me bater. Asma é uma DST. Por quê? Porque a clínica da asma é isso. Dispneia, sibilo e tosse. É isso que você precisa saber, tá? Beleza. Como é que é feito então o diagnóstico? A gente divide o diagnóstico na asma em menor que 6 anos e maior ou igual a 6 anos. É mais ou menos parecido, tá? Mas aqui há um grande divisor de água porque a partir de 6 anos, em tese, a criança consegue fazer a prova de função pulmonar, a espirometria. E abaixo de 6 anos, principalmente os mais novinhos ali, de bebezinho, não conseguem fazer. A técnica da espirometria é bem complexa. Até a gente adulta, às vezes, tem muita dificuldade. Então, vamos lá. Menor que 6 anos. O que o GINA 2026 trouxe? Antigamente era bebê chiador, síndrome do lactente sibilante, sibilância recorrente. O GINA quer acabar com esses termos, para facilitar o diagnóstico e fazer com que cada vez mais tratamos as crianças menores que 6 anos asmáticas, de fato. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? A gente precisa ter esses 3 fatores presentes. Sintomas, que aqui vai ser a sibilância recorrente. Como é que é essa sibilância recorrente? A gente precisa ter pelo menos 2 episódios de sibilância nos últimos 12 meses ou um episódio associado a sintomas intercrise. Resposta ao SABA ou ao corticoide inalatório. Resposta ao SABA pode ser no PA ou em casa, o GINA 2026 traz essa novidade, ou resposta ao corticoide inalatório que precisa ser aí por 2 a 3 meses. Chia o peito, chia muito, e aí comecei a usar a bombinha como prova terapêutica de corticoide inalatório, usei aí por 2 a 3 meses, a mãe volta na consulta e fala que melhorou bastante. Opa, resposta ao corticoide inalatório positiva. E sem outra causa aparente, a gente não pode ter broncoaspiração, ingestão de corpo estranho, broncodisplasia, nenhum outro sintoma, nenhuma outra causa para explicar esses sintomas. Se tiver os 3 presentes, o diagnóstico está fechado, a gente está autorizado a tratar. Maior que 6 anos, aí o negócio já muda, porque a gente já consegue, em tese, começar a tentar fazer a prova de função pulmonar, a espirometria. Os sintomas são basicamente os mesmos e a resposta aqui ao SABA ou ao corticoide inalatório vai ser basicamente na prova de função pulmonar, na espirometria, subir aí no VF1 pelo menos 12%. Subiu 12%, depois salbutamol, pronto, o diagnóstico está fechado, aí você precisa saber para a sua prova. Vamos lá. Aqui que entra as principais questões para residência médica. Classificação. Isso aqui cai muito. Os 3 tipos, mas principalmente em relação à gravidade, que tem atualização esse ano, ou melhor, em relação à crise, né, que tem atualização esse ano, e em relação ao controle, em relação à gravidade. A asma, deixa eu mudar a cor aqui. A asma, ela tem então, a gente pode ter a asma leve, moderada ou grave, em relação ao controle. Como é isso? Na asma leve, quando você estiver no step 1 ou 2, na asma moderada 3 ou 4, se você estiver no step 5 ou muita dificuldade para tratamento, nós vamos estar então na asma grave, beleza? Printou, ok, apaguei. Em relação ao controle, nós vamos fazer 4 perguntas. Quando o paciente chegar, nós vamos fazer 4 perguntas para saber o controle, classificar o controle dessa crise, dessa doença. Dessas 4 perguntas, a asma só vai estar controlada se todas elas forem negativas, ok? Já começa aí. Então vamos lá. Quais são as 4 perguntas? Delícia. Delícia, com S mesmo. Ai, delícia, ai, delícia. Ai, delícia, ai,
D de despertar noturno, faz de conta que isso aqui é uma lua. L de limitações de atividade. S de sintomas diurnos. E A de amor. A de... Deu um branco. Ah, era pra vir de roupa branca, não vestido de branco. A de uso de medicação de alívio. Alívio, medicação, que é o salbutamol. Beleza? Então vamos lá. Quais são as perguntas? É sempre no último mês, tá? Teve algum despertar noturno, qualquer um, no último mês? Então aqui é sim. Se tiver algum despertar noturno, a gente já pontua uma vez aqui, tá? Limitação de atividade. Porra, a criança ela não pode ter limitação de atividade. Então qualquer limitação de atividade pontua positivo também, tá bom? Agora vamos lá. Sintomas diurnos. Os sintomas eles precisam ser pelo menos 2 vezes na semana. Então você vai inventar. No último mês, você teve sintoma de DST. Quantas vezes na semana? Ah, no último mês a média na semana aí foi 2. 2 vezes na semana, chiei muito peito, tossiu. Então pontuou. Mas se foi só no dia da atividade física, que é na quinta, ok, então não vai pontuar. Entendeu? Então percebam que ele pode ter sintoma diurno, mas não pontuar aqui nesse critério. E o uso de medicação de alívio geralmente vai acompanhar sintoma diurno, porque quando você tem muitos sintomas, você vai usar a bombinha, que é também pelo menos 2 vezes na semana. Usou a bombinha no último mês, a média por semana foi quantas vezes do uso da bombinha, do aerolim, do salbutamol? Ah, 1 vez na semana, então não pontua. Ah, foi 2 vezes, 3 vezes na semana, então pontua. 4 pontuações aqui positivas, né? Obviamente a gente vai ter uma asma não controlada. A gente pode ter ainda asma parcialmente controlada e asma controlada. Lembra que eu falei, asma controlada é só se todas as respostas vierem negativas. Então é 0. Parcialmente controlada, 1 ou 2 respostas positivas. E não controlada, 3 ou 4. Beleza? Printou? Ok? Vamos lá então que eu vou apagar aqui. Próxima classificação em relação à crise. Aqui mudou, tá? Aqui mudou no novo GINA e provavelmente isso vai cair na sua prova. O GINA 2025 tava legal. Eu preferiria o 2025. Ele era mais simples. A crise da asma ela só poderia ser leve, moderada, que é a mesma coisa, ou grave. Pronto, acabou. Não precisa bater cabeça. Mas agora, em vez de 2 classificações para crise, o GINA 2026 classifica a crise de asma entre leve, moderada, deixa eu colocar mais para cá, leve, moderada, grave e ameaçadora à vida. Então, além de voltar a ser leve, moderada, grave, ainda surgiu mais uma. Então, a gente tem 4 tipos de crise de asma. Eu vou deixar uma tabela aqui, tá bom? Aqui, não sei onde. A tabela do GINA 2026. Para se você quiser printar, namorar essa tabela aí, fica à vontade. Botar, imprimir e colocar na sua cabeceira da cama. O que você precisa saber? O que você precisa ver no caso clínico para classificar a crise? Então é o quê? Saturação, fala e uso de musculatura acessória. É isso que precisa saber. Na leve, vai estar maior que 94, saturação. Na moderada, maior que 92. Grave e ameaçadora à vida, menor que 92. Fala, na leve, a criança vai falar frases. Na moderada, palavras. Na grave, ela vai falar nada. E na ameaçadora à vida vai estar sonolenta, rebaixada. Uso de musculatura acessória. Na leve, não tem uso de musculatura acessória. Na moderada, tem mais ou menos. Na grave, muita musculatura acessória sendo usada. Aí vão colocar nos casos clínicos retração subcostal,
tiragem intercostal, retração de fúrcula e batimento de asa nasal. E na ameaçadora à vida, a gente vai ter um tórax já cansado, além de silencioso, que é em relação aos sibilos, né? A gente já vai ter um tórax fadigado. E agora que vem a parte mais legal, arsenal terapêutico. O que o Scooby-Doo tem a ver com a asma? A crise de asma, galera, você vai lembrar do Scooby-Doo? Scooby-Doo! Você vai lembrar do Scooby-Doo pra quê? Porque o Scooby-Doo é basicamente o tratamento da crise de asma. S de salbutamol, C de corticoide, 2O, O2, brometo de ipratrópio, Eu sempre tive dificuldade para falar eu falava brometo de ipatrópio, eu botava R onde não tinha, tirava o R onde tinha que ter. Se o Scooby não resolveu, dou o magnésio. Acabou. Você vai tratar 99,9% de todas as crises de asma que você vê na sua vida. Beleza? Printou? Ok. Então vamos lá. Pausa aqui para beber um cafezinho. Um abraço aí para minha querida R igual Júlia Gilbert, que me deu essa canequinha do Pato Donut de presente. Então vamos lá. Salbutamol. O que é o salbutamol? Beta-agonista de curta duração. Para pensar aqui no salbutamol, a gente tem que lembrar o seguinte. Nós temos um coração e 2 pulmões. Então no coração a gente tem os receptores beta-1 e nos pulmões os receptores beta-2. O salbutamol, ele vem e se liga aqui no pulmão, mas se liga também no coração. Então, beleza, agitação, isquemia, baixa do potássio na corrente sanguínea. Qual é o outro medicamento usado aqui? Corticoide oral e o O2, que é o C e o 2O aqui do Scooby. Corticoide oral. O que você tem que lembrar? Mesma eficácia do EV. E o O2, obviamente, isso mudou também, atenção, isso mudou no novo GINA, tá? Quando é que a gente vai indicar O2 na crise de asma? O O2 está indicado se a saturação vier menor que 92. No último GINA era menor que 94, tá? Então agora o GINA está mais permissivo. E qual é o alvo? 92 a 95. Beleza. Qual é o próximo então? Brometo de ipratrópio. O que é o brometo de ipratrópio? O famoso atrovente. Aqui no bronquíolo terminal, nós temos aqui, como vocês podem ver, eu vou colocar aqui de verde, talvez fique melhor. Isso. O que eu estou circulando aqui é a camada de músculo no bronquíolo terminal. Aqui o alvéolo, aqui a camada de músculo, como eu falei, o bronquíolo terminal. Ok. Nessa camada de músculo aqui, nós temos receptores muscarínicos. Pelo sistema parasimpático, nós vamos chegar aqui, vai chegar a molécula de acetilcolina, se ligar ao receptor muscarínico, fazendo com que esse músculo do bronquíolo terminal abra, para a luz do bronquíolo terminal ficar maior. É isso que vai acontecer. Esse é o mecanismo de ação do brometo de ipratrópio. Atenção, ele só serve para evitar internamento. Depois que internou, não precisa deixar brometo de ipratrópio de horário ou mandar para casa com brometo de ipratrópio se for só crise de asma. Beleza? Se nada deu certo, se o Scooby não deu certo, dou o magnésio. O que é o sulfato de magnésio? É um bloqueador de canal de cálcio, voltagem dependente. Ele vai diminuir a expressão ainda dos mastócitos e vai ainda melhorar a ação da acetilcolina, que vai fazer exatamente o que eu acabei de explicar. É fantástico esse medicamento. Mas você tem que respeitar a ordem. As questões vão cobrar isso também. Uma crise grave, o paciente está com uso de musculatura acessória importante, saturando 89, sulfato de magnésio. Calma, respira. Ei! Alma, deixa eu respirar um pouco.
nós somos dois. Tem que respeitar a ordem, tá bom? Primeiro salbutamol, corticoide, se tiver indicação. Ou melhor, O2 se tiver indicação, corticoide, bromete de platrópio. Não deu certo, posso repetir ainda. E aí sim, o magnésio, beleza? Principais red flags aqui para você lembrar para suas provas. Aminofilina, cafeína. Isso não é tratamento para asma. Provavelmente já foi algum dia. As bancas amam colocar isso, mas não é, tá bom? Então, se viu a aminofilina, exclui. Segundo ponto importante, a adrenalina. Provavelmente em alguma época isso também já foi tratamento, as instituições amam colocar, mas se não tiver anafilaxia com necessidade de adrenalina, não há indicação. E a outra red flag importante, o bromêtrio de platrópio, ele nunca é sozinho, sempre tem que ser com salbutamol. E o arsenal terapêutico em relação à manutenção, falamos do da crise em relação à manutenção. A gente tem os corticoides inalatórios, os LABA e o antileucotrieno. Corticoide inalatório, principal, dipropionato de beclometasona, fluticasona, que é o Flixotide, e a budesonida, que é o Pulmicort. Lembrei, que é o Pulmicort. O propionato de beclometasona geralmente é o Clenil HFA, fluticasona, Flixotide, e a budesonida, o Pulmicort. Os LABA. Quais são os LABAs? O beta-agonista de longa duração. Formoterol, e aí quando vem associado com a budesonida é o Symbicort ou Alenia. Symbicort se for o spray e o Alenia se for o DPI, que é o dispositivo de pó inalado. E o Salmeterol, que é o Ceretide, esse é um pouco mais raro. Antileucotrieno é um medicamento que age na via da inflamação, mas é uma via resistente da asma, não é a via mais comum, por isso que os resultados não são tão bons com o leucotrieno. Ele está indicado ali na asma menor que 6 anos, no STEP 2, uma via alternativa. A gente vê muito pediatra e até pneumologista passando como adjuvante do corticoide inalatório e não como uma alternativa, porque realmente o efeito dele é mínimo, menos de 30% dos casos ajudam. E, além disso, ele tem relato de efeito colateral muito importante, principalmente neuropsiquiátrico, pesadelo, principalmente. Então, não é um medicamento muito utilizado. Em resumo, não vai ser a resposta da sua questão. Então, vamos lá. Antes disso, quais são os red flags em relação ao tratamento de manutenção? LABA em menor que 6 anos. Nunca. Mas na prática eu já vi um menino de 4 anos, 3 anos usando formoterol, que é o Symbicort, o Alenia, o Salmeterol. A prática é outra coisa, tá? Eu estou falando de acordo com o GINA, eu estou falando de acordo com o que cai na sua prova. LABA em menor que 6 anos, nunca. Beta-agonista, sozinho, para o tratamento de manutenção, nunca. Já foi, mas não é mais. Mas não é mais, tá bom? Então, vai mandar para casa no tratamento de asma, salbutamol, ciclise. Não existe isso mais, beleza? E asma, quando eu falei lá da classificação em relação ao controle, asma parcialmente controlada é igual a asma descontrolada. Beleza? Então, tratamento da crise. Como é que fica aqui? Scooby-Doo. S-C-O-O-B-Y Dom. Scooby-Doo. O que a gente vai olhar aqui na crise leve? Aqui ficou ruim. Crise leve, moderada, grave / ameaçadora à vida. Então, ficou fácil agora, né? Salbutamol na crise leve precisa usar, na moderada precisa usar, grave ameaçadora à vida precisa usar. Salbutamol em qualquer tipo de crise você precisa usar. É o principal medicamento aí. O corticoide, presta atenção. Atualização também importante. GINA 2026. Corticoide na crise leve você está autorizado a não usar. Essa é uma indicação recente que o GINA está tentando preconizar que as crianças usem cada vez menos corticoide oral, sistêmico, nas crises de asma. E foi visto nos estudos que, principalmente 2 grandes estudos clínico randomizados que foi utilizado para
de embasamento para o GINA 2026, que na crise leve, as crianças que não usaram corticoide tiveram uma boa resposta, assim como as que usaram. Então, na crise leve, não, só na moderada, grave e ameaçadora à vida. O2. Em tese, o O2 você não usa nem na leve e nem na moderada. E grave e ameaçadora à vida, obviamente, a gente vai precisar usar oxigênio, inclusive em interfaces avançadas que não o catéter nasal. Brometo de pratrópio, na leve, a gente não usa. Na moderada, a gente está autorizado a usar. Na grave e na ameaçadora à vida também. Scooby. Não deu certo, dou o magnésio. Calma, respeita a ordem. A gente pode repetir o ciclo do salbutamol e o brometo de pratrópio. 20 em 20 minutos até 1 hora. Repetiu, não deu certo, pode repetir mais uma vez, aí não deu certo, aí sim, dou o magnésio. Atualização recente de novo. A crise ameaçadora à vida, ela veio com essa classificação diferente justamente para mostrar que você vai dar o Scooby-Doo tudo de uma vez. Scooby-Doo. É tudo de uma vez, tá? Salbutamol, corticoide, O2, brometo de pratrópio, magnésio, chama UTI, prepara máscara de VNI, prepara tubo. Ameaçadora à vida, você tem que estar preparado para o pior, beleza? Então vamos lá, para fechar. Tratamento ambulatorial. Menor que 6 anos e maior que 6 anos de novo. Menor que 6 anos, você só precisa lembrar do corticoide inalatório. Qual é o step 1 da asma no menor que 6 anos? Qual é o step 3 alternativo? Não precisa saber isso. Decore isso aqui para a sua prova. Você vai resolver todas as questões que você precisa. Eu testei, eu fiz esse macete em todas as minhas questões e consegui resolver. Não tem corticoide? Coloca. Já tem corticoide? Dobra a dose. Já está dobrada a dose? Manda para o especialista. Acabou, não tem conversa. É isso que você precisa saber. Maior que 6 anos complica um pouquinho mais. Maior que 6 anos. Não tem tratamento? Terapia AIR. O que é a terapia AIR? Terapia anti-inflamatória. Não vou nem anotar aqui. Terapia anti-inflamatória. O que é a terapia anti-inflamatória? Agora a gente não usa salbutamol ciclise no maior ou igual a 6 anos. E nem o corticoide isolado. A gente vai usar o formoterol budesonida. Então o AIR então, é LABA mais ICS. Isso é a base para o tratamento do maior ou igual a 6 anos. Cada vez mais parecido lá com o adulto. Se não tem tratamento, LABA mais ICS, ciclise. Já está com terapia coloca o corticoide inalatório em baixa dose, que seria o step 2. Já está com corticoide inalatório em baixa dose, terapia MART. O que é a terapia MART? Terapia de alívio e manutenção. Já é bem mais consolidado no adulto e está cada vez mais sendo consolidado agora na criança, que é o mesmo dispositivo você usar na crise e para manutenção. Qual é o protótipo? Symbicort e o Alenia. Formoterol budesonida, corticoide inalatório mais LABA. Você vai usar, por exemplo, um jato de manhã, um jato à noite, para prevenção, tratamento de manutenção. Mesmo com tratamento de manutenção, tive uma crise fora dessas duas tomadas que eu estou tendo, lá meio-dia, usa mais um jato. Entendeu? Estou usando um jato de manhã e um à noite. Fui jogar bola, tive falta de ar. 30 minutos antes de jogar bola, uso a mesma bombinha, entendeu? Facilita demais a adesão, porque é o mesmo dispositivo. Antes a gente tinha que usar um dispositivo para manutenção e se tivesse crise, o salbutamol, mas agora isso facilita bastante. Tem algumas peculiaridades da terapia MART, principalmente que ela só pode ser usada em maior que 6 anos. Tem uma dose específica em que esse estudo foi usado, mas isso não é cobrado na sua prova. Já está com a terapia MART, aumenta a dose. Já está 1 mais 1, que é um jato de manhã e um à noite, coloca 2 jatos de manhã e 2 à noite, se tiver crise, 2 jatos. Não melhorou, aí é imunoterápico, meu amigo. Aí é jogo pesado, a gente já está indo para uma asma step 5, coisa fica feia. Mas graças a Deus e graças ao SUS, nós temos os imunoterápicos, os principais, disponíveis na rede pública para serem disponibilizados para as crianças que sofrem de asma grave. Fechou? Beleza? Além disso tudo, o que a gente sempre precisa saber? Nunca vai estar errado se na sua questão falar: antes de passar para o próximo step, a gente tem que reavaliar, ajustar, reavaliar o diagnóstico, reavaliar a adesão, ajustar a dose se for necessário. Isso sempre vai ser uma resposta mais correta do que já pular step ou baixar step. Beleza? Então vamos voltar aqui para aquela primeira questão que a gente tinha começado.
Qual a estratégia de controle crônico é uma opção do passo 3 para 6 a 11 anos? Lembra? Maior que 6 anos. Sem tratamento, terapia E. Já está com terapia E, ICS, corticoide inalatório. Já tem corticoide inalatório, MART. Letra B. Trocar para corticoide inalatório formoterol em dose muito baixa em esquema de manutenção e alívio, usando o mesmo inalador para manutenção diária e para alívio em vez de SABA. Tá vendo que se você decorar aquele macete, acabou. Beleza? Segunda questão. Universidade Estadual do Piauí, minha querida faculdade, UESP 2023. Sobre a crise de asma na infância, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Os beta-2 agonistas de curta duração são as drogas de escolha e devem ser administrados por via inalatória a cada 20 minutos na primeira hora. Tá certo? Foi isso que eu disse. Pode repetir até de 20 em 20 minutos. Não há diferença de eficácia entre os corticoides sistêmicos ofertados por via oral ou endovenosa. Lembra que eu falei? Não há. Tá certo também. A princípio, a radiografia de tórax não está indicada nos casos de exacerbação de asma. Certo? Não precisa de radiografia de tórax. O sulfato de magnésio deve ser considerado nos pacientes asmáticos que não responderam bem à terapia inalatória com beta-2 agonistas de curta duração. Tá certo? Tem que ser a E. O brometo de ipratrópio está indicado em pacientes com crises moderadas e graves, sempre associado ao beta-2 agonista de curta duração e devem ser mantidos no período de internação. Errou! O que eu falei? Não se mantém brometo de ipratrópio no internamento. Então, letra E é o gabarito da questão. Questão 3. Universidade de São Paulo, USP 2023. Paciente de 5 anos, sexo masculino, com antecedente de dermatite atópica, rinite alérgica e internações prévias por crise de sibilância. Foi admitido no setor de emergência, apresentando um quadro de febre de até 39,5, tosse e dificuldade para respirar há 2 dias. Lembra que febre não está lá dentro da DST, né? Crise de asma não faz febre. Tá? A gente já vê um raio feio aí, então a gente já tem que pensar em outro diagnóstico. Apresenta o seguinte exame clínico inicial. Regular estado geral, corado, hidratado, alerta, orientado. Bulhas, ritmos normofonéticos, sem sopro, frequência cardíaca 152, quantos anos? 5 anos. Está um pouco aumentado, né? PA 88/46. Murmúrio vesicular presente, reduzido bilateralmente, com estertor crepitante em base direita. Asma não faz isso, né? Sibilo difuso, tiragem subdiafragmática, intercostal e difúrcula, com tempo expiratório prolongado, frequência respiratória de 42. 42 é frequência respiratória de bebê, a criança tem 5 anos. Saturando 92 em ambiente, 96 em máscara de Venturi, 50% de FO2. Tempo de enchimento capilar 2 segundos, pulso cheio, peso de 20 kg. Realizou o exame radiológico apresentado. Então a gente vê aqui uma opacidade, né, aqui também aparentemente uma atelectasia, uma linha atelectásica, mas uma opacidade aí no hemipulmão direito, lobo inferior. Qual a prescrição inicial mais adequada e o antimicrobiano a ser introduzido? Então vamos lá, a gente tem um paciente que está com crise de asma e com pneumonia. Provavelmente a pneumonia está levando aí está sendo um gatilho para a crise asmática, né? O que a gente vai fazer então? Vamos lá, o paciente tem 20 quilos, 5 anos, a crise é uma crise 92, tempo respiratório prolongado, tem tiragem subdiafragmática. Eu acho que essa crise seria pelo menos moderada, né? Mas a moderada em tese está maior que 92, maior ou igual a 92. Moderada grave. Qual é a prescrição inicial mais adequada e o antimicrobiano a ser introduzido? Lembrando que uma atualização recente também no GINA 2026 é quanto ao uso do salbutamol. Eles estão preconizando cada vez menos superdose. Então, a classificação ficou basicamente leve, moderada, grave e ameaçadora à vida para também nos tatear o uso do salbutamol. Na leve a gente usa 4 jatos, na moderada 6 jatos e na grave até 8 jatos, beleza? Salbutamol 600 microgramas, que seriam 6 jatos, via inalatória 3 vezes com intervalo de 20 minutos. Vamos excluir pelo salbutamol primeiro. Salbutamol 2 jatos para uma criança de 5 anos, 20 quilos e com uma crise pelo menos moderada a grave. Então letra C e letra D, ou melhor, letra B e letra C está excluído. Então a gente vai ter aí 6 jatos de salbutamol como a resposta. Via inalatória 3 vezes com intervalo de 20. Soro fisiológico 400 ml endovenoso agora, na letra D.
Máscara de Venturi 50%, antimicrobiano, azitromicina endovenosa. Olha só, galera, a gente tem uma pneumonia comunitária. Pneumonia comunitária, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda usar a penicilina. A penicilina só tem como resposta na letra A e C. A C a gente excluiu, então só pode ser a letra A. A azitromicina, a gente pensa em germe atípico. E geralmente, quando a gente pensa em germe atípico, a gente também tem que cobrir os típicos, lembrando disso. Então vamos lá, vamos ver se está realmente correto. Prednisona 30mg via oral agora, ok, 1,5 gramas por quilo, né? Ele tinha 20 kg. Máscara de Venturi 50%, porque ele não está tolerando a ambiente e aparentemente O2. E antimicrobiano, penicilina cristalina endovenosa, certo? Então letra A responde a questão. Questão número 4. A Associação Médica do Paraná, acesso direto 2021. Pré-escolar de 4 anos em acompanhamento de ambulatório de pneumonia por asma bronca. Comparece no pronto atendimento pela manhã após ter passado a noite com tosse e falta de ar. Ao exame, evidente desconforto respiratório, saturando 90% em ambiente, 90% em ambiente, sibilos difusos ao escuta. Desconforto respiratório 90%. Essa crise, ela já é grave, porque basta ter um parâmetro, a gente já pode classificar. Só tem um parâmetro daquela tabela do grave, a gente já pode classificar a crise como grave, tá? Após 3 ciclos inalatórios de beta-agonista de ação curta, não apresentou melhora. Mantido com beta-agonista a cada 20 minutos e iniciado prednisona. Após 1 hora, ainda estava com sibilo e dificuldade respiratória, saturando 92 em oxigênio suplementar. Foi então admitido para internação. Demorou internar o menino, né? Sobre a situação, análise alternativa abaixo. Deve receber corticoide de forma endovenosa por serem mais eficazes que via oral? O que eu falei? Galera, tudo que eu coloquei ali na nossa aula é justamente o que cai. A engenharia reversa aqui é o que molda também o Gabarita PED. Eu faço as questões para depois fazer a aula baseado no que eu mais vi de prevalente nas questões. Então, percebam que tudo que foi falado ali cai nas principais bancas do país. Corticoide endovenoso não é mais eficaz que corticoide via oral. A 1 está errada, então a A não pode ser, a B também não, a C também não e a E também não. Só sobrou a letra D. A fisioterapia torácica não é recomendada no manejo inicial desse paciente. Fisioterapia torácica não muda desfecho na asma, tá? É o bronco que está contraindo demais. Não tem nada a ver com musculatura acessória, não tem nada a ver com mobilidade de secreção. Então, não tem realmente indicação de fisioterapia motora torácica no manejo de paciente com crise de asma, principalmente asma grave. Às vezes faz piorar. Então tá certo, a fisioterapia torácica não é recomendada, a 2 está certa. A exacerbação grave da asma em crianças raramente provoca insuficiência respiratória com ventilação mecânica. Essa aqui tá certa também, galera. De forma geral, os estudos mostram que crise de asma não a maioria responde bem com as medidas instituídas e não precisa de suporte ventilatório nem não invasivo, nem invasivo e muito menos necessidade de UTI. Então tá certo, letra D responde a questão, o gabarito da questão. Questão 5, S 2026. Menino de 7 anos, diagnóstico prévio de asma, apresenta episódios recorrentes de sibilância, tosse noturna e limitação de exercício, apesar do uso regular de beta-2 agonista de curta duração sob demanda. Nos últimos 12 meses apresentou 2 exacerbações que necessitaram corticoide sistêmico. A espirometria VF1 78% do previsto, a relação VF1-CVF, que é o índice de Fenol, reduzida, e reversibilidade pós-broncodilatador, aquilo que eu falei, que é um critério diagnóstico nos maiores de 6 anos, 14%. 12% já fez o diagnóstico, né? Aumentou 12%. Então, o pulmão dessa criança, a grosso modo, abriu 12% a mais ali no primeiro segundo do que depois que usou o broncodilatador e aumentou a capacidade vital funcional em 220 ml. Então melhorou. Se melhorou e estava ruim antes, fechou o diagnóstico. Avaliação adicional técnica relatória correta, boa adesão, sem exposição ao tabaco. A conduta de manutenção mais apropriada então a gente tem uma criança de 7 anos que está descontrolado, né? Olha só. Delícia. Ai, delícia. Ai, delícia. Despertar noturno, limitação de atividade, sintoma diurno e uso da medicação de alívio. Limitação do exercício já tem. Então, tosse noturna e limitação do exercício, episódios recorrentes de sibilância.
Então, eu infiro que sintoma diurno também. Uso regular de beta-agonista de curta duração sob demanda. Medicação de alívio também. Então, ele pontuou 3 vezes, é uma asma não controlada. O que a gente tem que fazer no paciente de 7 anos que está usando o quê? Está usando nada, né? Não está usando nada, porque beta-agonista de curta duração não é tratamento para asma. Maior que 7 anos, não tem ER, coloca ER. Então, vamos lá procurar. Manter apenas beta-agonista de curta duração. Iniciar corticoide inalatório em baixa dose como tratamento controlador diário. Isso aqui não, tá? Não é mais o recomendado, mas pode ser que seja a resposta se a questão estiver atualizada. Introduzir beta-agonista de longa duração em monoterapia. LABA nunca é sozinho. Opa, vou colocar aqui que tá pegando minha cabeça aqui. LABA sozinho nunca, pelo amor de Deus. LABA sozinho nunca, eu falei isso. Uma red flag. Introduzir corticoide inalatório. Cadê? Introduzir beta-agonista de longa duração em monoterapia. Não pode ser. Iniciar corticoide oral em esquema contínuo de baixa dose para prevenção de exacerbação. Iniciar corticoide oral sistêmico. Aí é loucura. Chutei o balde. Aí viajou demais. Aí tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Isso é só para crise. Manter beta-agonista e iniciar antibiótico de profilaxia. Pelo amor de Deus, né? Então o gabarito vai ser letra B, mas lembrando que se o paciente está sem tratamento, começa E, tá? Que é formoterol budesonida, corticoide mais LABA, tá? Corticoide mais LABA se necessário. O step 2, que é corticoide inalatório em baixa dose. Mas tudo bem, a questão está desatualizada, porque não está de acordo com o novo GINA, né? Mas beleza. Questão número 6, USP São Paulo 2026. Criança, sexo feminino, 8 anos, portadora de asma, comparece à consulta na unidade básica de saúde, referindo que nas últimas 4 semanas apresenta tosse e cansaço pelo menos uma vez por semana. Apresenta tosse e cansaço pelo menos uma vez por semana. Então, não pontuou, né? Porque precisa ser 2. Despertar à noite por cansaço apenas uma vez. Qualquer despertar à noite já conta. Tem utilizado medicação de resgate para realizar aula de educação física 3 vezes por semana. Pô, então medicação de alívio está usando muito. E sintoma diurno, que é na educação física, também está tendo muito, está descontrolada. Bababá. Faz uso diário de beclometasona, HFA partícula padrão, 50 microgramas por jato, 2 jatos via inalatório de 12 em 12. Então ele já está usando aí o corticoide inalatório, 52 jatos, 100 mais 100, 200 microgramas. Com boa técnica, repetida por 2 vezes, conforme a imagem a seguir, adaptada. Beleza. O número 1, sopra o ar e agita o dispositivo. Sopra o ar e agita o dispositivo. Espaçador na boca. Inala, aguarda 10 segundos. E exala. Técnica correta, né? Então, se a técnica está correta, o paciente já está usando o corticoide numa criança maior de 6 anos e está descontrolado, qual é o próximo step? Vamos ver. Associar salbutamol, um SABA de 12 em 12. Quer dizer, não entendi foi nada. Ajustar beclometasona para 200, um jato de 12 em 12. Tá 52, 100 de 12 em 12, então tá 200 por dia. Ele tá pedindo aqui para aumentar para 200, de 12 em 12, 400 por dia. Corrigir técnica de administração sem alterar medicações. Tem que alterar porque está descontrolado. Referenciar paciente ao serviço de pneumologia. Não é fácil assim, né? Se fosse fácil assim, todo mundo está descontrolado, mandar para pneu. Então, dobrar a dose do corticoide, né? Já está com corticoide, dobra a dose. Mas lembrando, no GINA 2026, a resposta seria início do MART, tá bom? Questão 7. AMS 2020. Menina de 4 anos com diagnóstico de asma desde os 2 faz uso de beclometasona 100 micrograma 2 vezes ao dia de forma correta. Porém, vem tendo crises mais que 2 vezes por semana quando faz uso de medicação de alívio e apresenta despertar noturno 1 vez por semana. Crise mais 2 vezes por semana, medicação de alívio 2 vezes por semana, despertar noturno 1 vez. 3 respostas positivas, a gente está em asma descontrolada. Classifica o estado clínico atual da asma e indica a conduta sobre corticoide terapia. A asma está não controlada, não pode ser C ou D. Porque a gente tem 3 critérios positivos aí. Se está não controlada, você vai manter o corticoide
ou aumentar a dose do corticoide? A resposta aqui seria B, mas veja que essa questão também está desatualizada. Olha só, GINA 2026, dipropionato de beclometasona, que é o que a criança está usando. Beclometasona 100 microgramas 2 vezes ao dia, então está usando 200, menor de 6 anos. 6 anos ou mais novo, dipropionato de beclometasona. Baixa dose total no dia, 100 microgramas. Então veja que ele já está com a dose alta, uma dose dobrada na verdade, né? Em menor que 6 anos não chama dose alta, chama dose dobrada. Mas enfim, já está uma dose alta. Então, bem em tese, seria dose de corticoterapia que está em dose alta. Só que você vai manter, se o paciente não está tendo melhora, eu colocaria como B, porque provavelmente, na época que foi feita essa questão, o GINA classificava o corticoide em menor que 4 anos de 200 em dose baixa e só 400 como dose dobrada. Questão 8, Federal do Espírito Santo, 2025, paciente de 7 anos, vem comparecendo de forma recorrente à unidade básica de saúde com quadro de tosse e sibilância. Nos últimos 9 meses, foram 4 consultas com prescrição de corticoide oral e broncodilatador para uso por 5 dias. Há 3 meses foi prescrito beclometasona inalatória para uso diário, 400 microgramas por dia, além de orientações sobre redução de alérgenos e irritantes ambientais, mas o paciente não apresenta controle clínico da doença. Ele já mandou aqui que não apresenta controle clínico. Qual a conduta mais adequada? O paciente já está usando 400. Qual é a conduta mais adequada? Encaminhar o especialista? Ainda não. Aumentar a dose da beclometasona para 600? Ave Maria. Associar broncodilatador de longa ação ao corticoide inalatório. O que eu falei? Isso aqui vai cair muito em prova. Formoterol, budesonida. Marte. Verificar adesão, tratamento e técnica inalatória antes de modificar a terapêutica. Mas lembra, nunca verificar adesão, tratamento e verificar a técnica antes de modificar a terapêutica. Nunca isso vai estar errado. Então o gabarito aqui é a letra D, apesar de ser uma opção realmente, se depois de verificar a adesão tiver tudo ok, aí sim a gente vai colocar um Marte para esse paciente. Mas o gabarito aqui seria a letra D. Veja que se você for guloso e já marcar C passar para a próxima, você vai errar. Questão 9, Einstein 2025. Escolar de 8 anos de idade apresenta crise de sibilância desde os 2, com melhora após o uso de salbutamol de resgate. Foi atendido por pediatra que solicitou espirometria, o qual evidenciou distúrbio ventilatório obstrutivo leve, com prova broncodilatadora positiva. 4 semanas após iniciar o tratamento com beclometasona inalatória em baixa dose, o paciente ainda refere ter apresentado falta de ar durante a atividade física e necessidade de broncodilatador de resgate em média 3 vezes na semana para controlar os sintomas. Então, falta de ar durante a atividade física, limitação de atividade, necessidade de broncodilatador 3 vezes na semana, medicação de alívio, pontuou também. Já é uma asma parcialmente controlada, mas sintoma diurno 3 vezes na semana, né? Asma não controlada. Após a verificação de técnica inalatória e adesão, o próximo passo, de acordo com o GINA, deve ser. Então vamos lá. Substituir a beclometasona pelas... Vamos começar de baixo para cima, não que a resposta seja A, tá? Suspender a beclometasona e o salbutamol e prescrever a combinação formoterol budesonida inalatória em baixas doses apenas na crise. Apenas na crise é terapia A. Terapia E, então você está voltando o step. Não pode ser. Manter a beclometasona inalatória diária na dose prescrita e o salbutamol inalatório nas crises e associar montelukast nunca vai ser sua resposta antileucotriene. Dobrar a dose da beclometasona e substituir o salbutamol de resgate pela combinação formoterol budesonida inalatório em baixa dose apenas nas crises. Apenas nas crises você está voltando o step. Substitui a beclometasona pela associação formoterol budesonida inalatória em baixa dose diária. Letra A responde a questão. Questão número 10. Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 2023. Hugo, de 7 anos, foi atendido na emergência pediátrica com quadro de tosse persistente há 12 horas, com piora, deixa eu ver se está gravando ainda, nas últimas 6 horas. Está gripado há 2 dias. Nega febre ao exame físico, ausculto respiratório com sibilo bilateral, tiragem intercostal, tempo expiratório prolongado, frequência respiratória de 40, saturação 96 em ambiente. Fez corticoide oral em casa antes da chegada na emergência. Após a primeira hora de atendimento, em que foi realizado beta-2 adrenérgico de 20 em 20 minutos,
Ele persiste praticamente com a mesma clínica, porém sem piora. A conduta a ser adotada agora é a seguinte. Então vamos lá. Repetir ciclo de beta-2 adrenérgico? Não deu certo, vamos para o próximo passo. A criança não está bem. Metilprednisolona. Ele já fez corticoide em casa. Vai fazer de novo para quê? Corticoide inalatório na crise no PA? Eu não falei de corticoide inalatório. Sulfato de magnésio? Scooby-Doo. Scooby-Doo. Apesar de não ter falado aqui do brometipratrópico, né? Seria bom colocar aí o brometipratrópico. Não deu certo o Scooby, eu dou o magnésio. Letra D responde a questão. Xantina nunca vai ser sua resposta. Questão 11, Sabará 2023. Criança do sexo masculino de 7 anos é admitida na unidade de emergência com desconforto respiratório. Há 2 dias o paciente iniciou com um quadro de coriza, que evolui nas últimas 24 horas com cansaço para respirar. Ao exame físico está em regular estado geral, pálido com tiragem subdiafragmática e de fúrcula. Apresenta saturação periférica de oxigênio de 89 em ambiente. Frequência respiratória de 40 para uma criança de 7 anos é muito. Frequência cardíaca 135, temperatura axilar 36,6. A ausculta pulmonar apresenta murmúrio vesicular reduzido globalmente, com sibilo inspiratório e expiratório, além de tempo expiratório prolongado. Tem história prévia de asma e faz uso contínuo de beclometasona inalatória. Na unidade de emergência foi iniciado o tratamento com salbutamol inalatório e corticoide sistêmico. Sobre o caso clínico, assinar a alternativa correta. O paciente apresenta uma crise de asma grave, então ele vai querer classificar a crise agora. Beleza. 89. Já tem um critério para asma grave? Já é grave. O paciente apresenta uma crise de asma grave. Moderada, não. Grave. Moderada, não. Grave. Então só pode ser E, C ou A. Caso não responda ao tratamento inicial com salbutamol inalatório, mantendo sua crise grave, deverá ser feito sulfato de magnésio. Gostei dessa. Letra C. Apresenta crise grave. Como o sulfato de magnésio não é liberado para criança dessa faixa etária, 7 anos, o sulfato não pode abaixo de 2. Mesmo assim, tem gente que faz off-label. Então, está errada a letra C. O paciente apresenta uma crise de asma grave. Por isso, devemos dar preferência à administração endovenosa de corticoide, uma vez que a absorção é mais lenta quando feito por via oral. Então, a resposta é a letra A. Gabarita a questão. Questão número 12, Aeronáutica de São Paulo, 2021. Menina de 5 anos, com antecedente de asma, chegou ao pronto-socorro infantil por crise asmática moderada, com história de tosse e coriza há um dia, seguido de piora de tosse, chiado no peito e dispneia no dia seguinte. Mesma história. Oximetria de pulso, 88. Se tem um critério, já é grave. Murmúrio reduzido, com leve expiração, babá. Beleza. Dieta geral hipoalergênica. Hidrocortisona intramuscular, salbutamol endovenoso, é de cair o cu da bunda. Dieta geral para a idade, prednisona via oral 20 mg de 12 em 12, cadê o peso da criança? 20 quilos, 2 mg quilo, ok. Salbutamol 400 microgramas de 3 em 3, gostei. Beclometasona 200 microgramas de 12 em 12, que ela já usa. E cateter nasal oxigênio 1 litro por minuto. Dá para colocar 1 litro por minuto e ver como é que ela vai ficar, né? Gostei dessa. Dieta geral, prednisona 20 mg via oral de 12 em 12, salbutamol 200 microgramas. Não existe salbutamol 200 microgramas de 2 em 2 horas. 2 jatos é subdose para qualquer criança. A dose mínima para qualquer criança é 4 jatos. Isso aqui já está errado. Dieta pastosa hipoalergênica, metilprednisolona 14 mg oral, fenoterol 3 gotas com 5 ml de soro fisiológico inalatório de 8 em 8, máscara de... Calma, rapaz. Que coisa louca é essa? Véi, que viagem é essa, véi? Letra B responde a questão, né? Questão 13. Questão da nossa autoria aqui, do Gabarita PED. João Marcos, 6 anos, comparece ao UBS acompanhado do pai, faz tratamento para asma com dipropionato de beclometasona 200 microgramas por jato. Um jato somente à noite. O pai refere que no último mês João não conseguiu jogar futsal com os amigos na educação física. Ai delícia, ai delícia. Se cair na sua prova, despertar noturno, limitação de atividade, sintoma diurno e medicação de alívio. O pai refere que no último mês não conseguiu jogar futsal com os amigos, limitação de atividade. Exacerbações cerca de 3 vezes por semana. Opa. Cidade de salbutamol de resgate. Então,
3 vezes na semana. Não apresenta despertar noturno devido à asma. Não apresenta, mas já tem 3 positivos aqui. Já fechou uma asma não controlada. Considerando a aderência ao tratamento e controle ambiental adequado, classifica a doença contra controle e indica a conduta. Asma parcialmente controlada não é. Eu prefiro o vermelho. Asma parcialmente controlada não é. Parcialmente controlada não é. Controlada, não controlada, não controlada. Beleza. Rever a técnica de utilização do dispositivo inalatório e manter a medicação por mais 3 meses. Rever a técnica de utilização do dispositivo inalatório e associar broncodilatador de longa ação associado a corticoide inalatório em dose baixa. Gostei dessa. Rever a técnica de utilização do dispositivo inalatório e trocar o corticoide inalatório por broncodilatador de longa duração. Trocar um por outro quer dizer que o broncodilatador de longa ação vai ficar sozinho. LABA, sozinho, nunca. Não pode ser. Então a resposta vai ser então letra D. A asma não é controlada. Como é que a gente vai rever a técnica? O paciente está totalmente descontrolado, a gente vai manter a medicação por mais 3 meses? A também não pode ser. Então letra D, gabarita a questão, rever a técnica e utilizar broncodilatador de longa e corticoide inalatório em baixa dose. Já está ficando batido, né? Hospital Oftalmológico de Sorocaba, questão número 14. Vamos lá, já está acabando, força. Menino de 8 anos com diagnóstico de asma está em uso de beclometasona inalatório 200 microgramas por dia há 1 mês. Retorna hoje para reavaliação. A mãe refere melhora dos sintomas. No último mês ele não apresentou mais despertar noturno, apresentou episódio de tosse 3 vezes por semana, com boa resposta ao uso de salbutamol em todos esses episódios. E não teve limitações de atividades. Delícia. Não apresentou despertar noturno, 3 episódios por semana. Então precisou usar o salbutamol também. Não teve limitação de atividades. Então a gente tem duas. Duas é uma asma parcialmente controlada. O que ele vai querer? Assinar uma alternativa que apresenta a classificação da asma e respectiva conduta. Controlada não está. Parcialmente, não controlada também não. É parcialmente. Lembra que eu falei? Parcialmente controlada é igual não controlada. Asma parcialmente controlada aumenta a dose de medicação, certo. Asma parcialmente controlada rever a técnica de inalação. Isso aqui nunca vai estar errado. Então, o gabarito da questão é a letra C. Questão número 15. Federal do Rio Grande do Norte 2020. Moana, 12 anos, comparece ao UBS, acompanhada da mãe, relatando que a bombinha para asma não está mais funcionando. Moana tem asma diagnosticada desde os 9, na ocasião com espirometria normal. Nunca esteve internada e vinha fazendo uso de salbutamol nas crises cerca de 2 vezes por mês. Há cerca de 6 semanas vem se queixando de tosse, estiado no peito quase diariamente. Usa salbutamol 3 vezes por dia em dias alternados, não sente limitação para atividade e nega despertar noturno, parcialmente controlada, pontuou 2 vezes. No momento da consulta, o Moana está em bom estado geral, frequência 80, levemente taquicárdica, sem presença de tiragens ou sinais de esforço respiratório, com sibilo difuso, sem dificuldade para falar. A respeito dessa conduta, correto afirmar que ela tem asma. Não controlada? Não. Não controlada? Não. Parcialmente controlada? Sim. Que pontua 2. E se apresenta com uma crise grave? Olha só, não é grave. Bom estado geral, frequência cardíaca boa, levemente taquicárdica, sem presença de tiragem, sem esforço, sibilo difuso, sem dificuldade para falar. É uma crise leve. Grave não. Crise leve é moderada. Aqui em 2020 era leve, moderada ou grave. Então letra D responde a questão. É necessária a avaliação do modo de uso do beta-2 agonista, pois o mesmo será mantido por 48 horas e acrescido de corticoide oral por 3 a 7 dias, com o objetivo de reduzir recidivas, sintomas e internação. O tratamento de base deve ser ajustado e retorno em 1 semana indicado. Perfeito. Questão 16, já está acabando. Instituto de Cardiologia de São Paulo, 2026. Menina de 4 anos levada à Unidade Básica de Saúde para consulta de retorno. A mãe relata que desde os 2 de idade apresenta crises de cansaço cerca de 3 vezes por ano, sem internações por esse motivo. Tá bom. Nas crises, procura pronto atendimento, faz tratamento recomendado por 1 semana com melhora. Fora das crises, a criança sempre apresenta tosse seca nas aulas de balé, necessitando interromper a atividade. Falta de ar, estiado no peito, 3 vezes na semana. Então, sintoma diurno, mais que 2 vezes na semana. Medicação de resgate mais que 2 vezes na semana. Além disso, passou a ter tosse seca sempre que corria ou ri muito. Aí fodeu. Agora fudeu. Aquele Deus virou ateu. Se isso aqui não é limitação de atividade, a criança não pode nem correr ou rir muito. Limitação de atividade. 3 pontos. O pai da menina tinha crise semelhante na infância e a mãe refere ter rinite.
Foda-se. Qual é a classificação do controle da asma da paciente e a conduta correta? Não controlada. Tem 3 positivo. Não tá usando nada. Prescrever salbutamol nas crises e iniciar corticoide inalatório de manutenção? Prescrever associação de corticoide inalatório com formoterol? Opa! LABA. Formoterol é um LABA. Em menor que 6 anos, nunca. Então a letra A está errada também, só pode ser letra B. Questão 17, Uniferp 2023, menino de 5 anos, recebeu alta hospitalar há 15 dias com diagnóstico de asma e foi encaminhado para acompanhamento. Apresenta crise recorrente de sibilância desde os 4 anos, que ocorrem a cada 2 a 3 meses, desencadeado por resfriado, mudança de tempo e contato com poeira, com boa resposta a salbutamol. Atualmente tem apresentado tosse e chiado no peito ao correr, ao rir e ainda acorda à noite por tosse e falta de ar de 1 a 2 vezes por semana. Essa criança tá ruim, né, coitada? Qual a conduta recomendada de acordo com o GINA 2022 para o tratamento de manutenção da asma? Manutenção, formoterol com espaçador e máscara. Beta agonista sozinho, nunca. Independente se é menor ou maior que 6 anos. Tem que ter corticoide. Letra A está errada. Budesonida cápsula inalatória. A cápsula ela está indicada só para criança que consegue inalar o DPI, né? Uma criança de 5 anos não vai conseguir. Beclometasona de 100 aerossol com espaçador e máscara, melhor. Fluticasona 250 aerossol com espaçador e máscara e antileucotrieno. Antileucotrieno nunca é sua resposta. Letra C responde a questão. Aí você teria que saber que cápsula inalatória não é indicado para paciente com 5 anos, porque muito provavelmente ela não vai conseguir a técnica inalatória ali correta. Às vezes até para gente adulto é difícil inalar a cápsula, o pó da cápsula, né? Questão número 18, Cesupa 2021. Pará. Pré-escolar de 3 anos foi levado ao pediatra por posto de saúde por apresentar crise de sibilância desde os 8 meses de vida. No primeiro episódio foi internado por 7 dias e faz uso de medicações via inalatória e intravenosa. Desde então evoluiu com crise de cansaço, falta de ar, tosse seca, chiado no peito, coriza 3 em 3 meses, muitas vezes necessitando de observação clínica e unidade de pronto atendimento. Há 6 meses, desde que mudaram de casa, começou a frequentar a creche, a mãe observa que ele cansa com facilidade quando corre, apresenta tosse e as crises se tornaram mensais. Está piorando. Faz nebulização com salbutamol para melhora nas crises. Só? Então não está tratando. A mãe refere que ela teve crise de bronquite até 10 anos de idade. O exame físico mostra bom estado geral, frequência respiratória 28, eupneico, assimetria de pulso 98, sem outra alteração. Tá bom, então. Baseado nesse dado, além da higiene ambiental, tratamento farmacológico inicial, a primeira escolha deve ser menor de 5 anos. Não tem tratamento, coloca o corticoide. Corticoide inalatório associado a beta-2, LABA, menor que 6 anos, nunca. Pelo amor de Deus. Corticoide inalatório associado a beta-2, beta-2 agonista de ação curta. A gente não usa beta-agonista de ação curta. Salbutamol? Corticoide inalatório associado a salbutamol? Uso inalatório de corticoide inalatório. Uso diário de corticoide inalatório. É a resposta correta. Lembra, menor de 3 anos é o mais fácil. Não tem corticoide, coloca corticoide. Se já está com corticoide, dobra a dose. Se já está dobrada a dose, manda para o especialista. Esse é o macete. Antileucotrieno nunca é a sua resposta. Questão 19. MedCortex. MedCortex, galera, é uma plataforma do meu grande amigo Carlos Eduardo e meu outro grande amigo Carlos Henrique. Meus dois chegados meu aí da época da faculdade. Estão abrindo então essa empresa, o MedCortex, plataforma excelente para estudo para residência médica. Na área da pediatria, só não é melhor do que o Gabarita Ped, mas evidência científica, metodologia ativa, baseada em questões. Assim, não tem nada no mercado igual o MedCortex, então vale a pena você conferir. Eu vou deixar o Insta deles aqui. Olha ele aí! Olha só essa questão que é de autoria do MedCortex 2026. Um abraço, Cadu, um abraço, Carlão. A atualização do GINA 2026 reforçou o papel dos scores clínicos objetivos na estratificação inicial da crise asmática em pediatria, com destaque para o uso sistemático do PRAM, Pediatric Respiratory Assessment Measure. Acertou, miserável. Trata-se de um instrumento validado que combina exame físico estruturado com uma única medida não invasiva, pontuando de 0 a 12,
e auxiliando na decisão terapêutica, na monitorização seriada da resposta ao tratamento e na indicação de escalonamento de cuidado. Considerando essa atualização, qual dos parâmetros a seguir integra o cálculo de score do PRAM? É uma questão difícil, galera. O PRAM ele não é um score clínico muito divulgado nas provas de residência médica, ele não é tão cobrado nas provas de residência médica. Mas o GINA 2026 ele veio bater na tecla que o PRAM ele deve objetivar uma crise de asma. O PRAM está quanto? O PRAM está tanto, até para você passar um caso, passar uma visita da enfermaria, a crise foi assim, o PRAM estava X, que é basicamente isso aqui. A gente olha alguns parâmetros e classifica cada um desses parâmetros em números aí que vai de 0 a 2 ou de 0 a 3 se for o sibilo. E a gente classifica a crise de asma em leve, moderada ou grave. Lembrando que o PRAM ele também é uma ferramenta que ajuda a gente a classificar a crise de asma de acordo com o GINA 2026, que classifica a crise leve, moderada, grave e ameaçadora à vida. Sendo moderada, que você precisa saber, 4 a 7 de PRAM, e ameaçadora à vida, 11 a 12. 11 ou 12. Qualquer outro entre esse percurso, você vai inferir que seja aí 8, 9, 10 grave, de 0 a 3 leve. Entendeu? Então, isso aqui é importante saber porque provavelmente vai cair nas provas. O GINA bateu muito nessa tecla do PRAM. É basicamente saturação, retração supraesternal, contração de escaleno, entrada do ar e sibilo. Provavelmente vai ser cobrado. O PRAM é X, então essa crise é tal, leve, moderado, grave, ameaçadora à vida. Pode ser que seja cobrado dessa forma nas provas. Vamos ver. Considerando essa atualização, quais os parâmetros a seguir integram o cálculo do score PRAM? Frequência cardíaca corrigida para a faixa etária? Não. Contração de musculatura escalênica à inspeção? Sim. Letra B. Pico de fluxo respiratório obtido antes da prova? Não. O PRAM é um score clínico fácil de ser realizado à beira-leito, não precisa de nada de complementar. Capacidade de completar frases inteiras durante a avaliação clínica? Poderia ser, mas não está. Saturação periférica de oxigênio aferida em catéter nasal. Veja que ele colocou alternativas interessantes que não fogem do escopo da avaliação, mas o PRAM não integra nenhuma dessas outras. A letra B responde a questão difícil aí, muito bem feita pelo MedCortex. Valeu, Cadu, aquele abraço. Mais uma questão então da plataforma. Menino de 4 anos com diagnóstico prévio de asma é levado pela mãe à emergência pediátrica com quadro de tosse, sibilância audível à distância e desconforto respiratório iniciado há cerca de 6 horas após quadro de Iglas. Ao exame, a criança está chorosa, agitada, frequência respiratória de 44, com a criança de 4 anos está muito, frequência cardíaca de 130, saturando 92 em ar ambiente, tiragem subcostal e intercostal, sibilos expiratórios e difusos bilaterais, não tolera bocal de nebulizador e tem dificuldade de cooperar com comandos verbais complexos. A equipe optara por administrar salbutamol por meio de inalador pressurizado dosimetrado, PMDI, acoplado a espaçador com máscara facial. É o spray, o basal como a gente conhece, como a gente viu naquela questão aqui da USP, com o bucal encaixado ali na aerocâmara, que é o espaçador, e a máscara, conforme a recomendação do GINA 2026. Qual é a técnica inalatória mais adequada para entrega de medicação nesse paciente? Respiração única, com pausa inspiratória de 10 segundos após o disparo, repetindo o ciclo a cada novo jato. Respiração corrente, respiração única não, né? O paciente ele precisa respirar normalmente, respiração corrente, respiração habitual, para que naqueles 10 a 15 segundos que a gente fica com a máscara ali após o jato, ele faça pelo menos 6 incursões respiratórias, garantindo aí que essa medicação chegue no nível adequado no pulmão. Respiração corrente, mantendo a máscara vedada à face, 5 a 6 ciclos respiratórios após cada disparo. Correto. Inspirar profundamente, disparar o jato no meio da inspiração e tossir vigorosamente em seguida. Pelo amor de Deus, né, galera? Não. Realizar 3 a 4 disparos consecutivos, nunca. Se você vai prescrever para a enfermagem para ela realizar 4 jatos ou 6 jatos, lembra sempre, um jato, espera a criança respirar, respiração corrente, 4 ou 5 ou 6 movimentos respiratórios ou 15 segundos, tá? Aí tira a bombinha, agita de novo, coloca no espaçador de novo, dá outro jato, deixa ela respirar mais 10 segundos até completar os jatos que você quer. Não é 1, 2, 3, 4 e deixa a criança respirando, não. Não é assim que funciona, tá? Vai ficar
metade ou mais da dose tudo na aerocâmara, no espaçador, vai ficar tudo na boca do paciente, não vai chegar nada lá. Tem que ser tira, agita, coloca, respira e por aí vai. Então, letra B responde a questão. Beleza, galera? Penúltima questão do Gabarita PED. Questões aqui, obviamente, mais difíceis que a gente deixa por último, mas para provar que o nível tá absurdo, então pode cair de qualquer forma, de qualquer jeito, presta atenção. Uma das apostas do Gabarita PED seria esse tipo de questão aqui. Pedro Jorge, 3 anos, previamente isso, da entrada no PA-SUS do HPP, Hospital Pequeno Príncipe, apresentando rinorreia hialina, febre, tosse seca e sibilância iniciados há 2 dias. Segundo seu pai, a criança já apresentou chiado várias vezes e notou a piora súbita da dispneia nas últimas 4 horas. Ao exame físico, a criança bastante sonolenta, afebril, murmúrio vesicular inaudíveis bilateralmente, sem sibilos no momento, frequência respiratória de 66, retração subcostal e retração de fúrcula, saturando 85 em ambiente. Veja bem, galera, se tem critério de ameaçador à vida, se tem qualquer dessas coisas que podem ser uma crise ameaçadora à vida, basta para ser classificado. Então, bastante sonolenta, tórax silencioso, retração de tudo, saturando 85 em ambiente. Então, é uma crise ameaçadora à vida, né, galera? Assinale a alternativa correta quanto à classificação e ao manejo do quadro de acordo com o GINA 2026. Essa é uma provável questão que pode cair na prova desse ano, uma crise ameaçadora à vida. A exacerbação apresentada para essa criança, de acordo com os dados clínicos, é classificada como grave? Não. A exacerbação é grave? Não. A exacerbação é grave? Não. A exacerbação é ameaçadora à vida e, portanto, devemos proceder com intubação orotraqueal. Calma, respeita a ordem. Respeita a ordem. Mesmo na ameaçadora à vida, em que o GINA 2026 recomenda você chegar com o pé na porta com tudo, salbutamol, corticoide, O2, brometo de pratóprio, não deu certo, dá o magnésio, não dá certo não, já chega com magnésio de fato. Você primeiro precisa fazer essas medidas tudo para depois tentar uma ventilação não invasiva, para depois tentar uma intubação. Se a criança estiver muito feia mesmo, obviamente você já vai preparar o tubo, mas você não vai chegar colocando o tubo na criança se você não tentou as medidas iniciais, tá? Então não. Letra E. A exacerbação é considerada ameaçadora à vida e, portanto, deve ser iniciada na inalação com SABA mais brometo de patrópio, corticoide endovenoso, haja vista incapacidade de deglutição, infusão de sulfato de magnésio o mais precoce possível, juntamente com a forte de O2 suplementar. Perfeito. Perceba aqui 2 coisas. Primeiro, eu estou tentando o Scooby-Doo 1 e, segundo, por ser um ameaçador à vida, eu já estou tentando o magnésio de fato, tá? Já estou tentando o magnésio de cara. Então, já meto o pé na porta com tudo. Isso é uma das coisas que diferencia a ameaçadora à vida da grave. Na grave, a gente está autorizado a tentar tudo, não deu certo, aí sim dá o magnésio. Última questão, então, questão mais difícil aí da nossa seleção de questões de asma na infância. José Ricardo, 9 anos, comparece ao consultório de pneumopediatria com quem faz acompanhamento do pneumopediatra, com quem faz acompanhamento desde os 5 anos, quando foi diagnosticado com asma. Desde então, José vem sofrendo crises de asma cada vez mais frequentes que impossibilitam de brincar com os amigos, jogar futebol e até andar de bicicleta no quintal do sítio onde mora. Teve contato com diversos aeroalérgenos, tem contato, que frequentemente estão associados à piora do quadro, mas sua mãe ainda não conseguiu alugar apartamento em zona urbana. Usa o esquema MART em altas doses e no último mês tem usado resgate aproximadamente 4 vezes na semana, com 3 a 4 despertar noturno devido à doença. O Dr. Leonardo Santana decide então pela introdução de imunobiológico para José. Provavelmente ele já checou a técnica, né? Viu que não tem como, ele já está com MART em alta dose, então lembra, sem tratamento maior que 6 anos, né? Sem tratamento já está com corticoide inalatório de baixa dose, já está com corticoide inalatório em baixa dose, MART. Já está com MART, aumenta a dose do MART. Opa, seta feia. Aumenta a dose do MART. Já está com MART em dose aumentada. Imunoterápico. Então, o Dr. Leonardo Santana, que é o pneumopediatra aí do José Ricardo, ele decidiu, então, por iniciar a imunoterapia. Beleza. Após melhor análise do fenótipo da asma do seu paciente, conclui que o mesmo tem asma alérgica, com eosinófilos de 355. Qual foi provavelmente a prescrição do Dr. Leonardo Santana? Essa questão é muito difícil, a questão mais difícil aqui da nossa seleção, mas é uma questão muito factível de cair na sua prova.
O nível das questões está cada vez mais absurdo e eu vejo praticamente nenhuma questão cobrando imunoterápico, é uma coisa que já está sendo disponibilizada no SUS e é uma resposta assustadora que os pacientes têm, não melhora com bombinha nenhuma, Marte em altas doses, começa imunoterápico, a criança ressurge, tem uma qualidade de vida melhor. Então, assim, eu acho que é só questão de tempo para as provas cada vez mais cobrarem imunoterápico. Vamos responder essa questão aqui então, só para a gente aprender de forma geral quais são os imunoterápicos, tá bom? Olha só, aqui nessa tabela, a gente pode ver os principais tipos de imunobiológicos utilizados e qual o mecanismo de ação de cada um deles. O omalizumab bloqueia a IgE circulante, asma alérgica clássica, que a gente vai usar. O mepolizumab ou benralizumab é um inibidor da interleucina 5, reduz ou elimina eosinófilos, porque a interleucina 5 está relacionada à liberação de eosinófilos, principalmente naquela asma eosinofílica com exacerbações frequentes, que é o caso do José Ricardo aqui, né? Os inibidores da interleucina 4 ou 13, dopilumab, bloqueia o receptor comum dessas interleucinas, indicado no paciente que tem asma eosinofílica com dermatite atópica ou polipose nasal, e o tezepelumab bloqueia a alarmina no início da cascata. Então ele pediu um imunobiológico que seja na asma eosinofílica, provavelmente mepolizumab ou benralizumab, inibidor da interleucina 5. Letra A responde à questão. A aula de asma fica por aqui, ficou uma aula mais densa mesmo, mas é um tema assim, muito importante. Acho que é importante vocês terem essa noção de o que principalmente é cobrado, o que não vai mudar o escopo das principais habilidades requisitadas não vai mudar. O que vai mudar é a forma como é cobrada, porque teve uma atualização muito importante, que é o GINA 2026. Eu vou deixar aqui no próximo slide as principais atualizações, né, num quadro, para que você possa também anotar aí e registrar nas suas anotações. E é isso aí, qualquer dúvida pode mandar aqui no comentário, qualquer observação, crítica também, qualquer coisa pode colocar aqui embaixo. E é isso aí, galera, vamos para cima. Asma na infância, dominada aqui no Gabarita Pet.